queridos alunos, meus amigos que estão aqui comigo para a gente trabalhar um pouquinho hoje o artigo 5º da Constituição Brasileira. Nós vamos trabalhar aí os 78 incisos do artigo 5º. Não vai dar tempo numa aula só, fica muito grande o vídeo, portanto nós vamos dividir essa videoaula em duas, tá bom? O artigo 5º da Constituição ele é fundamental, né? Ele é básico, porque é nele que nós vamos ter traduzido todos os direitos e garantias fundamentais do ser humano, e ele começa no caput já trabalhando com a ideia de que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes aqui no país a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança, do direito à propriedade, nos termos seguintes. Então, o que o caput do artigo já está aqui consagrando? Está consagrando que esses direitos como vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade sejam invioláveis, não podem ser violados, né? E a Constituição, a nossa Constituição, no artigo 5º, quer garantir isso para nós, tá bom? Então, a ideia de que, de fato, todos nós somos iguais perante a lei, não existe diferença entre a equidade e a igualdade, nós vamos ver que sim, né? O Brasil, ele de fato, a vida aqui no Brasil é inviolável, nossa liberdade é inviolável, é exatamente a partir dessas perguntas que nós vamos dirigir a nossa videoaula. Eu espero que nós consigamos, ao longo dela, responder para vocês todas essas dúvidas, né? Em especial naqueles conceitos mais elementares, que são mais recorrentes nas provas de concurso, no Enem, nos vestibulares, e em temas em que normalmente os direitos humanos são importantes e normalmente são cobrados, tá? A ideia da igualdade e da equidade é importante a gente já começar falando delas aqui. A igualdade é quando a gente atribui a mesma quantia, a mesma medida para todo mundo. E a gente sabe que na igualdade, quando eu aplico a mesma regra para todo mundo, eu dou a mesma medida para todo mundo, é natural que eu vou saber, e nós vivemos numa sociedade marcada por muitas diferenças, por muitas desigualdades. A partir do momento que eu vou oferecer a mesma medida para todo mundo, eu sei que alguns vão ser assistidos, mas tem uma boa maioria que ainda assim não serão assistidos, né? Isso é o que a igualdade, portanto, traz. Apesar dela dizer que nós vamos aplicar a mesma medida para todo mundo, ainda assim nós vamos ter alguns que não vão ser atendidos porque são extremamente desiguais, né? E o que a equidade, então, representa para nós? A equidade é exatamente quando eu só peso, quando eu aplico a medida específica para atender a cada um individualmente, né? Levando em conta as suas habilidades, levando em conta as suas dificuldades, levando em conta as suas competências, de modo que nós vamos atender plenamente todas essas pessoas a partir do momento que eu vou aplicar o direito com a ideia da equidade, sopesando, né? Observando aquela medida ideal que eu vou atender a cada um individualmente. Essa, portanto, deveria ser o princípio norteador da nossa justiça, né? Do direito distributivo, que vai distribuir esse direito e que vai fazer com que cada um de nós possamos ser de fato atendidos por essa previsão legal. Aquela previsão que a própria lei, que a própria Constituição aqui no caso, vai garantir a cada um de nós. Então, há diferença sim entre a igualdade e a equidade, e nós vamos solucionar aqui essas outras questões ao longo da nossa videoaula, nas quais nós vamos discutir os incisos desse artigo 5º e pretendemos então falar detalhadamente dessas outras reflexões, tá bom? Aqui, ó, o exemplo, vocês acompanhem comigo, o grande exemplo aí da igualdade. Veja bem aqui na pontinha do mouse, olha, que na igualdade eu dou o caixotinho igual para todo mundo, ó, é o mesmo caixotinho. Então esse adulto, ele já estava vendo, né? Ele está vendo, agora ele está muito mais alto, tampando inclusive quem possa estar atrás dele. O adolescentezinho, a criança mediana, ela não estava vendo,
mas agora ela está vendo com a medida a ela entregue. Mas a criança que não estava vendo, ela continua não vendo com a igualdade. Porque eu estou dando a mesma medida para todo mundo, sem levar em conta que eles são desiguais, né? E o que a equidade então vai nos ensinar? Exatamente esse exemplo. O adulto que já estava contemplado, independente do caixote, ele continua contemplado. Né? A criança maiorzinha aqui de vermelha, que não estava contemplada, agora continua contemplada, porque ela continua com a medida do caixote. Né? Mas a criancinha menor, de roxo, que não estava contemplada aqui na igualdade, agora, quando você distribuiu 2 para ela, porque você pegou o caixote do adulto e deu 2 para ela agora participa, ela agora está incluída, ela agora participa ativamente da partida que eles estão aqui assistindo. Então essa é a ideia da equidade. E aqui um terceiro quadrinho em que vai mostrar para nós o que é a realidade. Alguns que têm uma pilha de caixote, se tornando extremamente diferentes, né? Assistido com sobra, um atendido no seu direito mínimo e o outro cada vez mais distante de ser atendido, porque ele vai sendo aprofundado ainda mais pela desigualdade. São essas as reflexões importantes que inicialmente o artigo 5º provoca, né, para nós nessa videoaula, e ele vai mostrar para nós, levar a gente a entender, né, por que há então a desigualdade, por que a ideia da igualdade só não atende a todos. Por que tem alguns empilhando caixotes e se distanciando em acúmulo de vantagens de renda e de direitos, enquanto que outros estão se atolando ainda mais na desigualdade, exatamente porque não são assistidos pelos direitos, né? E quando a gente fala em assistir esse pequeno, esse que está cada vez mais atolado, afundado, muitas das vezes a gente encontra dificuldades numa sociedade que acostumou-se a garantir privilégios para um grupo e não observar e não se sentir empatia em relação àqueles que estão cada vez mais aprofundados na desigualdade. Então, falar em direitos humanos, falar no artigo 5º, é refletir sobre essas possibilidades, é refletir sobre as desigualdades, é refletir aquilo que é importante a gente fazer enquanto medida de intervenção para a gente tirar ou amenizar esse quadro de desigualdade que ainda é gritante, né? Fora do nosso país, mas também ainda aqui no nosso país. E isso é uma tarefa que o artigo 5º, assim que foi promulgado, ele já desejou que nós não precisávamos viver. Né? É um pedido. O artigo 5º não quer que a gente tenha acúmulos para um e desvantagens para outro. Ele quer que todos nós sejamos de fato plenamente atendidos e assistidos, conforme aquilo que é o princípio, né, do caput do artigo, que vai dizer que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá bom, gente? Então, o inciso 1º vai falar que homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações, nos termos dessa Constituição. A gente sabe que é o que a lei almeja, mas a realidade, as estatísticas, os números, né, apontam que nós ainda temos desigualdades salariais, nós ainda temos desigualdades de gênero, nós ainda temos desigualdades culturais, mas caminhamos muito no sentido de tornar homens e mulheres mais próximos no que diz respeito ao acesso a direitos, no que diz respeito à proteção, no que diz respeito às garantias constitucionais. Né? Muito já se conquistou, ainda há um grande espaço a percorrer para que a gente viva plenamente esse princípio que o artigo 1º aqui está nos garantindo, que é homens e mulheres serem de fato iguais perante a lei em obrigação. Né? É o que a Constituição deseja, é o que nós gostaríamos que de fato nós tivéssemos, mas também, enquanto cidadãos que somos, compete a nós lutarmos para que a gente efetivamente cumpra e conquiste toda a proteção que o inciso 1º garante a homens e a mulheres. Tá bom? O inciso 2º, ele vai dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então esse é o princípio da legalidade. Anotem aí, porque isso cai nas provas, tá? Princípio da legalidade. Por que é o princípio da legalidade, gente? Porque
o inciso segundo está dizendo aqui para nós que nós só vamos fazer alguma coisa se a lei disser que nós temos que fazer. E nós só vamos deixar de fazer alguma coisa quando a lei também proibir ou que a lei permitir. Então nós só vamos seguir aquilo conforme a orientação da lei. Eu não tenho então que fazer uma coisa que alguém me obrigou a fazer, que alguém determinou que eu fizesse, sem que haja antes uma previsão legal. Se não tem previsão legal, nós não devemos cumprir, porque seria arbitrário, seria arbitrariedade. Porque a lei garante que a gente só vai fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei garante a cada um de nós nessa sociedade. Portanto, se eu disser aqui, olha, estou lá na calçada da minha rua e vou dizer assim, olha, aqui na minha porta você não vai passar na calçada não, você desce lá na rua, dá a volta lá na rua, desce lá porque aqui na porta da minha casa ninguém vai passar. Eu poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque a rua é pública, né? A lei garante que eu, Adriano, um cidadão comum, pudesse fazer isso. A lei garante que mesmo que eu tivesse um cargo com um juiz de direito, que eu pudesse tomar uma decisão assim, totalmente desvinculada do critério legal, sem estar amparada na lei? Não, nem que eu fosse juiz, eu poderia determinar que alguém tivesse que descer da calçada para não passar na porta da minha casa, uma vez que a calçada é pública, uma vez que todos nós temos e detemos a liberdade de vir aqui no nosso país, né? Então, esse é o princípio da legalidade, porque ele prevê que aquilo que a gente tem que cumprir é aquilo que exatamente é previsto na lei, tá bom? Isso é importante, hein, gente? Então, o inciso terceiro, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A gente vê aqui um aparelho, né, bastante usado para prender pessoas, né, durante períodos históricos da escravidão. Sabemos também que esse aparelho foi utilizado durante aí o regime militar, durante um período em que nós tivemos a tristeza, né, de práticas que violaram a lei, porque violaram a condição digna do ser humano, e usava esse aparelho para colocar a cabeça da pessoa e as mãos, né, nos buraquinhos menores, a cabeça dentro do buraco ali maior, e a pessoa ficava ali presa, né, até que ela fosse libertada por alguém. Era uma forma de castigar, era uma forma de impor um castigo, né, dolorido, era uma forma de obrigar que as pessoas também pudessem cumprir determinações contrárias à lei, né? Como é que eu faço com que alguém cumpra a minha determinação quando ela não tem previsão legal? Judiando, batendo, torturando, até matando em muitas das vezes, né? Então, o inciso terceiro, gente, está garantindo que nós não vamos ter a tortura nem tratamento desumano ou degradante aqui no Brasil. É importante lembrar que esse é o princípio universal de direitos humanos, né? Que garante que nós não vamos ter esse tratamento de tortura, tratamento cruel, tratamento desumano, tratamento degradante, principalmente depois de ter vivido os quase 22 anos de ditadura civil-militar no Brasil, né? O Poder Constituinte entendeu que essa garantia precisava estar na nossa Constituição, e não é à toa que ela é a nossa Constituição cidadã, porque ela garante que a gente tem um mínimo de dignidade, um mínimo de respeito e direito que nos proteja de fato contra essas severas violações à dignidade de qualquer ser humano, seja ele quem for. Tá? Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que então que esse inciso vai dizer para nós, gente? Ele está dizendo que é livre a gente manifestar o nosso pensamento. É livre. Eu manifesto esse pensamento e escrevo, eu manifesto esse pensamento e falo, eu posso fazer um poema, eu posso fazer um discurso, eu posso pintar um quadro, eu posso fazer uma faixa. A liberdade, né, de expressar, de manifestar o nosso pensamento, ela é garantida, felizmente, pela nossa Constituição de 88. No entanto, é vedado o anonimato. E o anonimato, gente, é quando a gente utiliza ou manifesta o nosso pensamento usando alguma coisa que vai dificultar que nos identifique. Então, se eu fizer uma manifestação do pensamento com uma máscara no rosto, é proibido. Por quê? Porque
eu estou impedindo que as pessoas saibam quem é aquele que está manifestando seu pensamento. Por isso que manifestações de rua com cara tampada, pessoas que amarram blusas para tampar o rosto, pessoas que usam máscaras para tampar o rosto, não são mecanismos, né, que a Constituição autoriza para quem vai manifestar o seu pensamento. Por quê? Porque ela está garantindo o nosso direito de manifestar. Não tem por que eu esconder meu rosto. Não tem por que eu não mostrar quem é aquele ou aquela que manifesta o seu pensamento. Mesmo que esse pensamento seja contrário a alguém, seja contrário a uma ordem, seja contrário ao próprio governo. É o nosso direito de manifestar, desde que a gente não use da manifestação para praticar crime, desde que a gente não use dessa manifestação do pensamento para incitar a violência, para praticar qualquer tipo de ato que é previsto na nossa legislação como criminoso. E, portanto, ele também não é legal. E dessa maneira eu não posso manifestar, né? Então eu não uso da minha liberdade de manifestação, nem de manifestar o pensamento, para praticar crime e violência, e incitar aquilo que é contrário à lei. Eu não posso fazer, porque a própria Constituição está vedando. Mas manifestar livremente, sem que eu pratique crime, que eu fale alguma coisa que seja considerada crime, é livre a gente manifestar. E nesse caso eu não preciso de tampar o rosto. Eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu não preciso de usar um pseudônimo como Marília de Dirceu usava, né, para escrever os seus poemas no passado. Não preciso, porque a lei autoriza que a gente manifeste a nossa opinião e o nosso pensamento, tá bom? Inciso 5 vai dizer que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano moral e material ou à imagem. Esse inciso aqui é bastante importante, ele tem sido utilizado bastante, ele é importante que a gente memorize, porque tem assim muitas possibilidades dele aparecer em provas do Enem, do vestibular, de um concurso público, por que não, né? Então fiquem atentos para a gente dissecar um pouquinho esse inciso 5º, mostrando a grandiosidade daquilo que ele quer proteger, tá? Primeiro, assegurado o direito de resposta. O que é o direito de resposta? Quando alguém usou de um recurso, vamos dizer, midiático, ele usou da capa de uma revista Veja, por exemplo, para ele fazer uma reportagem caluniosa a meu respeito, e dentro das páginas da revista ele usou ali 8 páginas para fazer uma reportagem que fala coisas indevidas a meu respeito, então eu tenho uma capa e 8 páginas dentro da revista, né, como espaço que alguém usou para violar o meu direito, né, para me difamar, para falar inverdades, ou até mesmo divulgar fake news a meu respeito. Então, o que seria o direito de resposta? É eu usar da mesma proporcionalidade que usaram contra mim para me defender. Então, eu entro com o direito de resposta, se o Poder Judiciário me garantir o direito de resposta, eu terei a capa da Veja e terei 8 páginas na Veja, com as mesmas proporções, diagramações e espaço para eu me defender, tá? Essa seria então, né? Esse seria então o nosso direito de resposta proporcional ao agravo. Me agravou de uma maneira, então eu vou devolver, me defender, utilizando os mesmos recursos que alguém utilizou para me prejudicar, tá? Então tá aí explicada a primeira parte desse inciso. E a segunda? Além do meu direito de resposta, né, na proporção do agravo que me fizeram, nós ainda podemos usar de uma ação de indenização, né, civil contra o dano moral ou material. Quanto que eu tenho dano material? O prejuízo que eu tive em razão daquela calúnia, em razão daquela matéria, em razão daquela fake news que circulou contra mim. Se aquela matéria me prejudicou, me fez perder emprego, me fez perder contratos, me fez perder rendimentos, porque pessoas romperam comigo depois de ler a matéria falsa a meu respeito, eu tenho direito ao dano material, por conta do prejuízo que eu tive por conta da matéria danosa contra a minha pessoa. Então, o dano material repara economicamente, repara a perda material, a perda econômica, tá? E o dano moral. O dano moral indeniza o nosso sentimento, o nosso sofrimento, a angústia, a dor, a maneira como eu fiquei em razão da matéria caluniosa que divulgaram a meu respeito, né? Se eu tive que passar ali por
por um período de tratamento, eu tive que ter um acompanhamento psicológico, né? Eu fiquei muito tempo ali depressivo, eu usei medicamentos, a tristeza, a autoestima lá no chão, aguentando, né, outras provocações de pessoas, usando a imagem como referência para me caluniar ainda mais, os estereótipos que fizeram da minha imagem a partir da reportagem caluniosa, tudo isso configura o dano moral. E o juiz então vai definir num processo, né, judicial qual seria o dano moral sofrido e mandar que a parte que usou desse expediente calunioso, né, contra mim, que ela me indenize referente ao dano moral e me indenize também referente ao dano material, com todos os prejuízos que eu tive que arcar, econômicos em geral, né? Até o medicamento que eu tomei para tratar, por exemplo, da depressão, ele tem que ser indenizado dentro do dano material. O advogado que eu tive que contratar para me defender está dentro do dano material. Os prejuízos de contrato que eu perdi, os empregos que eu possa ter perdido, todos eles serão depois indenizados, né, dentro do dano material. O dano material equipara ou repara o prejuízo econômico, financeiro, material, enquanto que o dano moral repara o dano emocional. Certinho, gente? Isso é importante. E além do dano moral e material, nós ainda temos, né, o dano indireto ali à nossa imagem. O uso da minha imagem na capa, o uso da minha imagem associado com uma coisa caluniosa, difamatória. Isso também é um elemento que precisa ser reparado, né? Que conta dentro do dano moral e do dano material, porque usaram sem a minha autorização a minha imagem e associaram, né? Pior ainda, associaram a minha imagem com coisa ruim, com coisa caluniosa, né? Difamatória. E isso merece que a minha imagem também seja garantida e assegurada por parte do Poder Judiciário, porque é assim que a Constituição prevê, tá bom? Inciso 6º, né? Nós temos uma imagem bem bonitinhas aqui, de configurações religiosas importantes, como o judaísmo, o budismo, né? O shintoísmo, nós temos aqui o islamismo, podemos indicar aqui, né, a cristã ali, né, a pessoa com uma devoção cristã, que pode ser protestante, que pode ser católica, espírita, né, das religiões do eixo cristão. Beleza. No inciso 6º nós vamos ter: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, veja aqui que importante mecanismo de defesa à nossa religiosidade, né? Aos movimentos litúrgicos que nós temos aqui. Então, é inviolável a nossa liberdade de consciência, de crença. Cada um tem a crença. Cada um vai professar aquela identidade religiosa que melhor lhe convir, ou lhe convier, né? Ela vai se aproximar e vai professar aquilo que identificou, aquilo que fala e que toca a sua essência. É direito de qualquer um de nós participarmos desses atos e vivenciarmos a nossa espiritualidade. Depois, no segundo momento, o inciso está dizendo: sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, é livre, eu posso ir ao culto. Eu posso ir ao culto ao templo, eu posso ir ao culto numa praça, eu posso ir ao culto na casa de alguém, né? Nós podemos realizar o culto num salão, o culto num colégio, sem nenhum problema. Celebração, o culto, seja ele qual for, é livre o nosso direito de reunir para profetizar, para celebrar, para realizar a liturgia característica da nossa devoção religiosa. Num terceiro momento, o inciso vai dizer: garantida a proteção aos locais do culto e às liturgias. Então, aqui nesse terceiro e última parte, ele está garantindo que o templo vai ser protegido, que o espaço do culto vai ser protegido. Ele pode ser um espaço público, gente. Ele pode ser o coreto da praça. Ele pode ser uma tenda que está vazia numa praça. Ele pode ser a própria praça, um banquinho que nós sentamos para poder realizar a reza do terço, por exemplo, né? Ele ainda assim será protegido, né? É importante a gente verificar
se dentro do ato e da liturgia nós não estamos aí praticando algum ato danoso, alguma coisa que também é violadora da lei, mas se está tudo certo, dentro dos parâmetros da previsão que a lei autoriza a liturgia e o culto, gente, esses cultos, esses templos, esses locais serão protegidos e garantidos, bem como as liturgias também serão protegidas e garantidas, tá bom? É isso que o inciso 6 está trazendo para nós. É importante a gente lembrar que junto desse inciso tem outras ali observações importantes, gente, que a gente precisa fazer, né? Exemplo, eu tô no culto com o som estourando os tímpanos de quem mora vizinho ao meu templo, né? Se chamou lá a patrulha do silêncio, chamou a polícia, a guarda municipal, ele veio com um decibelímetro, que é o aparelhinho que mede os decibéis, mediu com um decibelímetro e ele está ali acima de 70 decibéis, por exemplo, lá na rua, opa, eu vou lá, né? O fiscal vai lá e vai pedir para mim diminuir o volume da minha liturgia. Eu tenho que diminuir. Se eu não diminuir, então o meu culto pode ser paralisado. Por quê? Porque apesar dele ser garantido, eu não posso extrapolar nos limites daquilo que também é imposto como lei e obrigação para qualquer templo, para qualquer fiel, para qualquer pessoa que pratica um ato ou que realiza uma celebração, tá? Então não é qualquer, eu não posso fazer o que eu bem entender. Há limites também dentro da liturgia, tipo rituais, né, em que você sacrifica animais, rituais em que você vai sacrificar pessoas. Isso também não tem previsão legal, né? Nós não estamos autorizados a esse tipo de liturgia em que nós vamos ter sacrifício de quem quer que seja, porque a lei não autoriza, tá bom, gente? Então há limites. O volume do som, a música muito alta, né, uma liturgia ali que violou direito, que coloca em risco a vida de animais ou de pessoas. Aí, nesse caso, nós podemos ter restrições sim, né? Por quê? Porque o culto extrapolou, talvez, nos limites daquilo que é autorizado pela própria lei, tá certo? Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva. Essa daqui bastante importante também, né, gente? Porque é a garantia de que qualquer pessoa que esteja internada num lugar coletivo, tipo hospital, clínica, manicômio, né, que não tem mais, né, mas não devia ter, mas ainda temos, né, manicômios, né, hospícios, chamados hospícios, né, seja cadeia, seja penitenciária, qualquer lugar, albergue, né, qualquer lugar que tem internação coletiva de pessoas, é autorizada a entrada da liderança religiosa para que eu possa receber, né, a celebração, o culto, a Eucaristia, o passe, seja lá qual for, né, a nossa devoção e o direito que eu tenho de participar de qualquer ato religioso, né, de ser assistido por alguém, né, dentro da religiosidade que eu professo, tá bom? Então é assegurado nos termos dessa lei, de lei própria regulamentar desse inciso 7º, né, o direito de assistência religiosa dentro dos hospitais, nas cadeias, nas clínicas, nos hospitais agrícolas, né, nas penitenciárias, nas casas de internação coletivas, nos albergues, né, em lugares em que também acolhem, por exemplo, adolescentes infratores, tá bom, gente? Então, em qualquer lugar que tem internação de pessoas coletivas, é autorizada a entrada e a assistência religiosa da qual eu professar. É a garantia que a Constituição, né, garante aí, traz a cada um de nós. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para recusar, né, para eximir de obrigação legal a todos impostas ou recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui nós vamos também dividir esse inciso em 3 partes, gente. A primeira parte, vamos explicar. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Então essa é a primeira garantia. Eu, por exemplo, não posso ser dispensado do meu emprego porque eu sou católico numa empresa que só tem budista. Entendeu? Eu não posso falar assim, olha, eu não vou te contratar, fulano, porque você é shintoísta e aqui na minha empresa todo mundo tem que ser católico.
Entendeu? Então, eu não posso ser privado de direito, eu não posso ser prejudicado em razão, né, do motivo de crença religiosa, da devoção religiosa que eu professar. Então, essa é a primeira garantia que o inciso aqui traz para nós. A segunda garantia, né, eu também não posso sofrer essa restrição ou ser privado de direito com relação a um motivo, a uma convicção filosófica ou política. Quer dizer, eu não posso sofrer prejuízo porque eu gosto ou eu tenho uma identidade política progressista, né? Ou uma identidade política neoliberal. Estou dando exemplos aqui, tá bom, gente? Então, eu não posso ser privado de direito por conta da minha convicção política e da minha convicção filosófica, tá bom? Então, eu tenho que ser respeitado dentro dessa garantia do direito, né, que cada um de nós temos de ter a nossa convicção religiosa, filosófica ou política. Ponto. Beleza? Segunda parte, salvo. Quer dizer que há exceções. Eu posso, então, em alguns casos, eu posso ter privação de direito por essas convicções? Posso. Quando? Quando eu usar a convicção religiosa, política ou filosófica para deixar de cumprir uma obrigação da lei. Exemplo. Eu não vou cumprir o serviço militar porque a minha religião não permite, né? Ou eu não vou parar no semáforo vermelho porque a minha religião, o líder da minha religiosidade disse que eu não sou obrigado a parar no sinal vermelho, porque o sinal vermelho é sinal de agouro, é sinal de coisa ruim. Então ele aconselhou todos nós que professamos a religião X a não parar no semáforo vermelho mais. Então, eu não posso usar da convicção religiosa para deixar de cumprir uma obrigação que a todos são impostas, como parar no sinal vermelho, como prestar o serviço militar. É uma obrigação, né, que todos nós somos obrigados a fazer. O serviço militar, no caso de meninos, né, somos obrigados a alistar e a comparecer ao serviço militar. Podemos depois ser dispensados, mas nós temos que alistar aí, nos apresentar no dia marcado. Tá bom, gente? Então é isso que o inciso 8º está dizendo. Ele está dizendo que quando eu usar dessa convicção política, religiosa ou filosófica para deixar de cumprir uma obrigação a todos impostas, ela também não é autorizada. Eu não posso fazer isso, tá? Assim como eu também não posso usar da religião para deixar de cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. O que é uma prestação alternativa, gente? É um tipo de pena mais leve, que para eu não ser preso, o juiz substitui essa pena por uma prestação de serviço à comunidade, tá? Então, exemplo, olha, você tem que pagar uma multa de R$1.000 e prestar serviço no asilo por 1 mês durante 4 horas por dia. Então, é uma prestação social alternativa. Ela é alternativa de quê? Uma alternativa de eu não ficar preso. É uma alternativa de eu não ter que ficar lá enjaulado. Então eu tenho que cumprir a prestação alternativa? Tenho. Se eu não cumprir, ela é cancelada e volto para dentro da cadeia. Entendeu? Então, eu não posso também usar da minha convicção religiosa, política ou filosófica para dizer que eu não vou cumprir uma prestação alternativa, né, fixada em lei. Não posso. Eu tenho que cumprir essa prestação alternativa. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. Esse inciso também é importante, né? Agora chegamos aqui no inciso 9º, um inciso bastante importante. Vocês estão vendo a boquinha da menina com as fitas, né? Com os esparadapos, as fitas adesivas, tampando a boca dela, calando a voz dessa menina, né? Então o que o inciso 9º vai dizer para nós? É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e comunicação, independentemente de censura ou licença, tá bom? Então, quer dizer, isso é o que a gente chama de lei da mordaça. O que é a mordaça, gente? É aquele pano que amarra a boca da pessoa, né? É normal a gente ver em filme, é normal a gente ver ali quando alguém é encontrado num cárcere privado, alguém que foi ali sequestrado, né? Tá com a boca tampada, amarrada com pano para que ela não possa gritar, para que ela não possa se expressar. Então isso é a lei da mordaça. Trazendo aqui para um mecanismo que o artigo 5º da Constituição quer garantir,
ele está falando que é livre a expressão, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Então eu não tenho que pedir licença para escrever um poema. Eu não tenho que pedir autorização para poder declarar um poema. Eu não tenho que pedir licença para poder pintar um quadro, para escrever um livro. Eu não tenho, né? Desde que eu respeite os limites que a lei configura para alguém que vai manifestar, como eu já expliquei lá no início da nossa aula, tá bom? Então a lei da mordaça, calar alguém, pedir alguém de dizer, né, tirar desse alguém o direito de expressar, de escrever, de manifestar a sua intelectualidade, isso não é previsto pela nossa Constituição. E mais uma vez eu quero lembrar a todos vocês, gente, que aqui nós temos que lembrar da liberdade de expressão, né? Então eu falo, mas então por que o Supremo naquela ocasião disse que não podia? Porque, gente, a liberdade de expressão não me dá direito a ensinar os outros a praticar crime. Porque a liberdade de expressão não me dá direito de incitar a violência. Porque a liberdade de expressão não me dá o direito de fazer um vídeo, por exemplo, cometendo racismo, homofobia, tá bom? Então há limites para a nossa liberdade de expressão. Não posso usar da liberdade de expressão para praticar crime. É por isso que em alguns casos nós vamos ser tolhidos da nossa liberdade de manifestar, da nossa liberdade de usar dessa expressão da atividade intelectual, artística, cultural, né, e de comunicação. Tá claro, gente? Então vamos chegar aqui em mais um, né, o inciso 10 da Constituição. Vai falar da privacidade, né? Privacidade é um direito. Portanto, o inciso 10 vai dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, né? Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral ou decorrente da violação da nossa privacidade, tá? Então vamos dar alguns exemplos para entender melhor esse inciso. Então, são invioláveis a intimidade, a minha intimidade. Então eu estou dentro da minha casa. Aí de repente tem alguém lá no buraquinho da fechadura me espiando. Não pode. Está violando a minha intimidade. Eu estou com o meu e-mail aberto lá na minha empresa que eu trabalho. De repente eu fui ao banheiro. Enquanto eu fui ao banheiro, alguém sentou aqui no meu computador e está ali bisbilhotando os meus e-mails. Isso não pode. É a minha privacidade, né? A minha privacidade tem que ser assegurada. Eu tô na piscina, tomando um banho de sol, bonito e tal, bronzeando. De repente tem alguém que tá lá, põe uma escada no muro, sobe lá no muro e fica lá me espiando na piscina. Não posso, a privacidade da minha casa é garantida, tá bom, gente? Então, invioláveis a intimidade, a vida privada, sobretudo dentro da nossa casa, em ambientes que são privados, que são da nossa vida, da nossa família, por exemplo, né? E também a violação da nossa honra, a violação da nossa imagem. Alguém que, por exemplo, entra no meu computador quando ele está ali aberto e pega uma fotografia minha. Alguém que pegou a minha imagem e fez ali uma figurinha para fazer brincadeira. Eu sei que é uma prática corriqueira, gente. Eu sei que muitos fazem essa brincadeira das figurinhas. A gente sabe disso, né? Mas não é autorizado por lei. Para a gente usar a imagem de alguém, eu tenho que pedir autorização dela, né? Então, não posso usar a imagem das pessoas sem que elas me autorizem. E às vezes a gente tira foto do colega dormindo, a gente pega um vídeo do colega cochilando na sala de aula, a gente pega uma imagem do professor lá no quadro dando a aula com alguém deitado ali na carteira e bota isso na rede social. Isso não pode, né? Por que que não pode? Porque você está violando o direito de imagem que toda pessoa tem. Você está violando a intimidade de pessoas, né? Você está usando a imagem dela, principalmente de forma indevida ainda, porque você está postando coisa de alguém numa condição que ela não queria, né? E que a gente não tem autorização para postar a imagem de ninguém, usar a imagem de ninguém. Para a gente fazer isso, a gente tem que ter autorização formal da pessoa para poder usar, tá certo? E quando acontecer, do tipo, usar a imagem do colega dormindo e postar, se esse colega quiser me processar, ele vai poder processar e vai pedir um dano moral ou material por conta do uso indevido da imagem dele, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, nós já tivemos várias notícias, né,
de colégio que pegou o nome de um aluno que era do colégio B, que passou em medicina e postou o nome do aluno do colégio B como ele sendo aprovado em medicina no colégio C. Opa, usou a imagem indevida do aluno, ele não era aluno do colégio C, mas ele está colocado na lista de aprovados do colégio C e é aluno do colégio B. Opa, isso não pode, gente, é o uso indevido da imagem. Nesse caso, esse aluno que teve a imagem dele violada, ele tem direito ao dano moral, ele tem direito ao dano material. Principalmente quando o colégio B, no exemplo que eu estou dando, usou dessa imagem para poder atrair candidatos para a sua escola. Usou da imagem do menino que passou em medicina para fazer propaganda do colégio dele, tentando chamar estudantes para o colégio dele. Sendo que aquele aluno não é o aluno daquele colégio B que fez a propaganda, que postou o nome e a foto do aluno como sendo aluno do colégio B. Tá bom, gente? É o exemplo, então, do inciso 10 aí, tá? E pra gente encerrar, então, essa aulinha de hoje, né? Que senão fica um vídeo muito grande. Inciso 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar, senão sem o consentimento, né, do morador. Salvo em caso de flagrante delito, de desastre, ou para pedir para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá bom? Então, o que o inciso, em resumo, está dizendo? Ele está dizendo que a nossa casa não pode ser invadida. Ninguém entra na nossa casa, né? Quais são as exceções? Eu autorizar. Pronto, pode entrar. Se eu não autorizei, quais as outras condições que são exceções à regra? Se eu tiver, por exemplo, em flagrante delito. Tô lá atirando em alguém, acabando de matar alguém dentro da casa, alguém na rua viu, entrou, pulou e foi lá para defender ou para me prender. Nesse caso, eu estou em flagrante delito, aí a pessoa pode invadir a nossa casa, tá? Qual que é a outra exceção? No caso de desastre, no caso de um tsunami, no caso do incêndio, no caso de uma enchente, aí você precisa quebrar a porta da casa, entrar lá, pegar o bebezinho que está no berço e salvar, pegar o idosozinho que está na cama e salvar, né? Pegar ali o cadeirante que não conseguiu sair e salvar. Então, nesse caso, a gente pode entrar sem pedir, porque você está entrando no caso de desastre, você está entrando para prestar socorro, você está entrando para garantir a integridade física daquela pessoa que você está tentando socorrer e salvar. Aí eu posso entrar sem autorização. E fora isso, gente, eu só posso entrar durante o dia com um mandado judicial. Então, se a polícia tiver um mandado para me prender e o mandado judicial saiu depois das 6 da tarde, a polícia não vai poder me prender naquele dia. Ele pode ir para a porta da minha casa, pode ficar lá me vigiando para eu não fugir, ele pode ficar nos fundos lá para eu não fugir, ele pode ficar ali de butuca, né, como diz o ditado, para eu não fugir. Mas ele só pode entrar na minha casa e efetivar a prisão quando amanhecer o dia, tá? Porque é uma garantia constitucional que nem a polícia vai entrar na casa de alguém para poder prender fora, né, do horário, né, diurno, né? Tem que estar dentro do dia. A não ser que a polícia vai entrar porque ela está perseguindo alguém que está em flagrante delito. Aí, nesse caso, ela vai poder entrar na casa e efetivar a prisão, mesmo quando não convidada e mesmo sem ter um mandado de prisão. Certo, gente? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixo aqui um beijo enorme para todos vocês, né, que estão comigo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, né? E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse artigo 5º da nossa Constituição, tá bom? Um beijo carinhoso, até a próxima, tudo de bom.